Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula feita por mim e pela professora Ana Carolina, da nossa equipe, com a finalidade de transmitirmos conhecimentos aplicáveis e especialmente para cumprir com a nossa responsabilidade social em função da grande quantidade de suicídios que nós temos no Brasil, infelizmente ainda bastante subnotificado, que muitas vezes a pessoa morre por suicídio, mas vai para o atestado de óbito outra causa que não deixa claro que foi pelo suicídio. Então, como prevenir suicídio? Essa então é uma mini aula como divulgação também dos nossos cursos de pós-graduação que temos na parceria com a Universidade Paulista, Unip, com a Vida Mental, onde sou diretor. Então, profissionais da saúde. Nós, profissionais da saúde, especialmente os jovens, sempre perguntam: será que um dia atenderei um paciente com ideação suicida? Já dou a resposta: sim, seguramente. O que eu devo fazer? Nós vamos tentar responder aqui ao longo dos próximos minutos. Será que minha conduta foi adequada ou será adequada? Nós vamos procurar também já dar um conjunto de informações científicas, técnicas que possam levá-la a tomar condutas e ter comportamentos pertinentes diante de um paciente com risco de suicídio. E devo ou não devo compartilhar a situação? Enfim, as questões relativas aos nossos códigos de ética médica, psicológica, de enfermagem, terapia ocupacional, educação física, nutrição, serviço social, têm algumas limitações e algumas justificativas para nós rompermos com o segredo profissional. E se o que eu fizer aumentar a chance do paciente cometer suicídio? Especialmente os profissionais jovens têm essa dúvida muito frequente. Aqui também queremos responder algumas dessas perguntas, dessas dúvidas. Todo profissional deve estar preparado para estas situações. Ou seja, impreterivelmente você, profissional da saúde, vai ter contato com paciente, com ideias, planos e risco de suicídio de algum nível. Então, o suicídio, com alguns números, obviamente que esses números mudam bastante em função das atualizações que vão acontecendo. Então, é uma questão de saúde pública e muito preocupante, muito grave, com a grande quantidade de pessoas que morrem ou que ficam com um nível de comprometimento e limitação. Por exemplo, pessoas que ingerem soda. Então, no Brasil, por hora, morre uma pessoa por suicídio e 3 tentaram se matar sem sucesso. Por hora. No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, a cada 3 segundos uma pessoa tenta o suicídio. Portanto, nós profissionais da saúde, independente de qual área estamos trabalhando, precisamos ter habilidades, conhecimentos e manejos mínimos para estas situações. Suicídio em números, falando em futuro. Em 2020, espera-se um aumento de 50% de mortes por suicídio e um suicídio impacta a vida de 6 outras pessoas, da família, do trabalho, de outros relacionamentos sociais. Enfim, realmente não estou sendo dramático, trata-se de uma situação de saúde complexa, grave e com necessidades de termos intervenções que sejam as mais assertivas possíveis. E a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, ou seja, ceifando a vida das pessoas na época que elas estão em maior ascensão intelectual, profissional. Então, alguns fatores de risco. Por que serve nós recordarmos fatores de risco? Porque se atendemos pacientes com características, sintomas e manifestações que correspondem a fator de risco para suicídio, devemos, respeitosamente, para todas essas pessoas, perguntarmos se em algum momento tiveram desejo, plano e tentativa de suicídio. Essa é uma explicação muito importante, grandiosamente poderosa, porque vários e vários profissionais, durante a pós-graduação, em abordagem de congressos, eventos, me perguntam o seguinte: Eldio, mas falar sobre suicídio com a pessoa não vai levantar a lebre, não vai fazer com que essa pessoa fique mais estimulada a
cometer o suicídio? A resposta para isso é não. Não é assim. Ou seja, as pessoas que têm o risco para suicídio, elas se sentem, na maioria absoluta dos casos, à vontade de tratar desse assunto com um profissional da saúde que a acolha, que a ouça, que a avalie com pertinência. Então, a impulsividade em momento de crise pode ser uma tentativa de encontrar a paz, um fim para os tormentos. Então, pacientes que relatam condições econômicas graves, que têm problemas de relacionamentos extremos, que estão em fase de luto, que vivenciam estresse grave, que têm doença crônica incurável, especialmente aquelas que se manifestam com muita dor e limitações de locomoção funcional, dor crônica que não responde a analgésicos, doenças graves, traumas, violências. Então, se o senhor, a senhora está fazendo triagem, atendimento, reabilitação, acolhimento, enfim, se está fazendo se tem algum contato com o paciente que tem esses fatores de risco, por favor, pergunte ativamente para essa pessoa sobre pensamento, desejo, plano e tentativa de suicídio. Por favor. Ou seja, as aulas que nós ministramos, tanto pela internet como também presencialmente, elas apresentam a finalidade, o propósito de ensinar informações para que os senhores e senhoras apliquem imediatamente. E uma que eu peço, por favor, se atende paciente com essas características, pergunte sobre pensamento, desejo, plano e tentativa de suicídio. Sei que fui muito repetitivo, mas é porque eu estou praticamente implorando para que você use essa informação. Fatores de risco. Então nós temos também como fatores de risco transtornos mentais, esquizofrenia, especialmente quando está apresentando sintomas iniciais, depressão, mais na fase que a pessoa está recuperando-se do que quando está vivenciando o quadro grave, dependência química, transtorno de personalidade, aquela questão, especialmente para pacientes com transtorno de personalidade borderline, de quem tenta, não quer ou não consegue. Isso é uma tremenda bobagem. As pessoas que tentam suicídio, elas estão mais vulneráveis a um desfecho desfavorável com a morte, sim. Então, é de tremendo mau gosto dizer que quem tenta suicídio não quer suicidar. E grupos vulneráveis, LGBT, imigrantes e refugiados, indígenas e população carcerária. Sobre os sentimentos e pensamentos, nós temos aqui algumas frases de alerta. Ou seja, que quando nós ouvirmos, em qualquer nível de atuação profissional nossa, precisamos aumentar o nosso nível de alerta, de sinalização de possível desejo, plano, pensamento e tentativa de suicídio. Eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Sentimentos. Os 4 Ds de depressão, desesperança, desamparo e desespero. E sinais de ideação suicida. Sobre sinais de ideação suicida, nós temos então inabilidade social relevante, mudanças no humor e comportamento, especialmente de forma brusca, manifestações súbitas do desejo de organizar documentos, testamento, terminar afazeres pessoais, escrever e-mails ou cartas com orientações despedidas, falam sobre o desejo de morrer, pedido de ajuda. Portanto, tem várias sinalizações que não significa que quem está fazendo isso vai cometer suicídio, mas que quem está tendo essas manifestações precisa ser perguntado sobre desejo, pensamento, plano e tentativa de suicídio. Por favor, tendo contato com alguém com estas características de manifestações, pergunte. Perguntar sobre suicídio não acontece de induzir a pessoa a tal. Não é ofensivo quando isso é feito de maneira respeitosa. E os métodos utilizados, formas mais comuns, então, ingestão de pesticidas, arma de fogo, enforcamento. Na prevenção do suicídio, nós temos então
Felizmente, na maioria das vezes, é possível prevenir. Se nós, profissionais de saúde, estivermos alertas a todos esses sinais, sintomas e comportamentos sugestivos, mas nós multiplicarmos essas informações, nós vamos estar beneficiando inúmeras pessoas. Por que inúmeras? Falamos anteriormente, para cada uma pessoa que suicida, há um impacto grave sobre pelo menos 6 outras. Informação é o melhor caminho e a população precisa saber o que fazer. Sobre postura da equipe. Então, proporcionar um ambiente calmo e acolhedor, ou seja, jamais de susto, de acusação e daquelas frases do tipo: por que o senhor está pensando em suicídio? O senhor tem tudo que a vida poderia lhe dar de bom. Ouvir atentamente com calma, expressar empatia, expressar respeito por opiniões e valores, conversar honestamente, como, por exemplo, é uma condição que precisa tratamento. Demonstrar preocupação, cuidado e afeto, focar nos sentimentos do paciente. Portanto, ao grande resumo, que a equipe ou profissional de saúde precisa acolher a manifestação do desejo suicida de maneira respeitosa, sem julgamento e impor, ao final, a necessidade de uma avaliação profissional especializada e tratamento. Felizmente, a maioria absoluta aceita esse tratamento. E, na postura, não ficar chocado ou muito emocionado, não banalizar nem tratar como algo secundário, não dizer que tudo vai ficar bem, não julgar e moralizar, não dar falsas garantias e nem jurar segredo, até porque é uma das condições que os nossos conselhos e manuais de ética profissionais têm flexibilidade. Falar sobre o suicídio não aumenta o risco. Isso cai em concurso, em entrevista de emprego, ou seja, falar sobre suicídio, perguntar sobre suicídio, informar sobre suicídio. Não tem literatura nenhuma que demonstra que isso é fator de risco para efetivação ou tentativa. Comumente a pessoa avisa sobre o suicídio, a maioria dos casos, por sinais, sintomas e manifestações diretas ou indiretas. As pessoas com ideação suicida precisam ser protegidas. Não há livre-arbítrio nessa situação. Ou seja, pode ser feita internação involuntária, por exemplo. Não é fato de uma vez suicida, sempre suicida. Ou seja, esta é uma condição tratável, reversível, melhorável, quando adequadamente assistida. E mesmo que a pessoa esteja determinada, intervenções são necessárias e muitas vezes efetivas. Na avaliação do suicídio, que todos os profissionais precisam estar treinados para essa condição, então chegar gradualmente até a pergunta: você se sente triste? Você sente que ninguém se preocupa com você? Você sente que a vida não vale mais a pena ser vivida? Você sente como se estivesse cometendo suicídio? Então são perguntas que devem ser realizadas. Nesta avaliação, então, investigar se existe um plano elaborado para o suicídio. Pode perguntar, sim, se tem plano e qual é. A maioria dos pacientes que tem plano revelam. Ou seja, estou trazendo uma experiência real, baseada na teoria e na prática de aproximadamente 2 décadas atuando nessa área. Descobrir se a pessoa determinou uma data, que também é importantíssimo. Pergunte, nesse seu plano tem data para efetivar o suicídio? Tem local? Avaliar o grau de gravidade entre baixo, moderado e alto risco, o que nós vamos fazer exaustivamente nas nossas aulas da pós-graduação. E nessa avaliação também inclui a avaliação de transtornos mentais. Como já falado anteriormente, apresentar depressão, esquizofrenia e demência é fator de risco para suicídio. Assim como avaliar o estado mental, por exemplo, quadros psicóticos devem receber uma intervenção ainda mais incisiva e imediata. E investigar fatores de risco e proteção, como já foram falados. Felizmente, para a maioria dos casos, nós conseguimos levantar fatores de proteção maiores que de risco para garantir a vida desta pessoa que estava pensando, planejando, tentando o suicídio. No manejo multiprofissional, multidisciplinar, oferecer apoio emocional, focalizar nas forças positivas da pessoa, que vai desde apoio familiar até ter uma profissão, trabalhar a ambivalência, muito comum em pacientes que estão planejando suicídio, se faz, se não faz, os prós e os contras,
as dúvidas e certezas, as partes positivas e negativas, as vulnerabilidades e as forças, oferecer alternativas ao suicídio, sim, é permitida a nossa participação ativa, fazer um contrato de não cometer o suicídio sem falar com a equipe antes ou em determinado período. Esse também é um contrato que costuma funcionar muito. Deixa a equipe exposta? Em algum nível, mas faz parte da nossa atuação profissional, está intrínseco. Nós temos pacientes na saúde mental e na saúde como um todo com risco de suicídio. Elaborar um projeto terapêutico individual com a participação da equipe, acionar a rede de apoio familiar, profissional, religiosa, de vizinhos, clubes sociais, fazer psicoeducação, como esta que, para um suicídio, 6 pessoas são gravemente impactadas, nunca deixá-la sozinha, sem supervisão, retirar os meios de cometer suicídio. Por exemplo, nós falamos que uma das principais causas de suicídio, meios de suicídio, é pela ingestão de pesticidas. Então, tira as pesticidas. Outras é por arma de fogo. Tirar arma de fogo de onde possa ter ao alcance dessa pessoa. E então, nesse manejo multidisciplinar, muito importante essa classificação de gravidade leve e moderada, ou seja, sempre negociar com sinceridade, explicando claramente as condutas. E pedir a autorização do paciente para todas as medidas a serem tomadas. Gravidade leve e moderada. E grave, quando já foram esgotadas todas as tentativas de convencimento, abordagem, busca, e aí pedir ajuda para a família e até a internação involuntária. Me pergunto e questiono muito sobre o exagero, sobre a parte possivelmente desumana de uma internação involuntária. As internações voluntária, involuntária e compulsória, no Brasil, elas são reguladas pela Lei 10.216. Então, internação involuntária tem algumas indicações, sim, que são altamente pertinentes e que podem, inclusive, ser o meio de garantia de alguém ter um risco grave para suicídio. Então, sou favorável às internações compulsória e involuntária quando há pertinência clínica, técnica e jurídica. E um risco de suicídio grave fundamenta e justifica, sim, uma internação involuntária assinada por médico, comunicada pelo diretor da instituição de saúde em até 72 horas para o Ministério Público. E nós temos aí encaminhamentos. Explicar a razão do encaminhamento, ou seja, sempre deve manter a transparência, mesmo para pacientes psicóticos e com demência. Marcar consulta no serviço, esclarecer que não o está abandonando, solicitar contra-referência do atendimento, mantenha um contato periódico. Na psicoeducação, fundamental, que pode ser realizada por qualquer profissional de saúde treinado, já vi até auxiliar de enfermagem praticando psicoeducação e muito bem. Eu estou falando até e não em desvalorização. É para dizer que psicoeducação, ela está no domínio dos profissionais de nível superior, do nível de graduação, mas até profissionais de nível técnico podem ser treinados e supervisionados para realizarem psicoeducação. E nós recomendamos, reconhecemos, indicamos, valorizamos o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Como ele é importante para a prevenção de suicídio no Brasil. No 141, como ligação e no site. Agendar consulta com médico psiquiatra, no SUS, nas unidades básicas de saúde, CAP, serviço de urgência, pronto atendimento. E, algumas vezes, pode ser necessária a internação e até a internação involuntária. Portanto, na psicoeducação para familiares e amigos, nós vamos ter ações imediatas, acolher e ouvir, não julgar e expressar empatia, não se desesperar, demonstrar aceitação da dor e respeito, não comparar com alguém que estava pior e superou, falar sobre a questão em lugar adequado, privativo de conversa. Importantíssimo, como foi valorizado várias vezes ao longo dessa aula, a empatia, ou seja, solidarizar com o paciente não de maneira pessoal, mas no sentido de compreensão do sofrimento e a disponibilidade para ajuda. E evitar isolamento e manter a rede de apoio, muito pelo contrário, deve ser incentivada, buscar ajuda médica para a confirmação de alguns diagnósticos, como depressão, esquizofrenia, demência,
e outras doenças físicas graves que aumentam o risco de suicídio, como foi colocado como fator de risco anteriormente. Facilitar o tratamento de saúde mental, seguir orientações da equipe, restringir o acesso a métodos para suicídio, como armas e medicamentos. Esta aula foi preparada baseada tanto nas nossas experiências, minha e da professora Ana Carolina, como também altamente fundamentada na literatura científica. Então nós temos aí vários cursos de pós-graduação, como saúde mental para equipes multiprofissionais, terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades, psicologia do trânsito e, enfim, aqui estão os links de acesso aos cursos de pós-graduação diretamente no site da Unip. Todos esses links que aparecem aqui no seu vídeo, eles também estão aqui abaixo do seu vídeo. Então pode acessar todos os links relativos à nossa pós-graduação aqui abaixo do seu vídeo e terão acesso a informações amplas, claras, sobre as partes pedagógica, administrativa, metodológica e financeira. Por falar em parte financeira, que está muito bem descrita lá no site, os nossos cursos de pós-graduação, eles têm uma característica muito importante. Quem é ex-aluno da Unip ou concluinte de uma graduação na Unip ou que trabalha em empresa conveniada na Unip tem acesso a uma política imediata de descontos, o que já facilita muito o seu acesso, porque os preços são justos. Os nossos preços são justos, são exequíveis, são possíveis de investimento. E se você não foi beneficiado por uma dessas três alternativas, tem mais oportunidade para você. Ou seja, os nossos cursos com duração de 12 meses podem ser pagos em até 18 parcelas e os nossos cursos com duração de 18 parcelas podem ser pagos em até 24 meses. Dessa maneira, então, nós estamos preparando o nosso curso de pós-graduação. Estamos disponibilizando os nossos cursos de pós-graduação e facilitando de todas as maneiras. E observação, essa política de financiamento é própria da Unip, não tem intermediação de banco. Portanto, nós disponibilizamos cursos de formação rápida e de valores exequíveis com várias possibilidades. E mais, nosso grande orgulho também é para falar sobre os nossos professores. Nossa, os nossos professores, além da carreira de docentes, de atuarem ministrando aulas, escrevendo artigos científicos, preparando livros técnicos, eles também atuam diretamente no mercado de trabalho. Então são enfermeiros que lideram equipes multiprofissionais, por exemplo, no CAPS, são médicos que atuam em hospital psiquiátrico, atendendo pacientes, são psicólogos que fazem consultoria empresarial em vários temas da saúde mental, dependência química, são assistentes sociais que trabalham em comunidades terapêuticas, são educadores físicos que fazem acompanhamento terapêutico de pacientes com doença mental, são nutricionistas que fazem cardápios personalizados para pessoas com doença mental, farmacêuticos, enfim, nós temos terapeutas ocupacionais que atuam no nível de reabilitação de pessoas com doença mental. Dessa maneira, os nossos professores trazem a teoria necessária para a sua formação, compartilham suas experiências práticas, discutindo casos clínicos com o incentivo das suas participações e os feedbacks imediatos. Então, os nossos cursos de pós-graduação são altamente diferenciados e elevam o seu nível profissional para ficar mais competitivo nas entrevistas de emprego, nos processos seletivos, nos concursos públicos, ou se você atua no seu consultório particular, para você ter um nível de competição muito mais favorável em relação aos seus pares do mercado. Então essas são as nossas pós-graduações que estão sendo disponibilizadas e nós queremos deixar claro que estamos à sua inteira disposição, antes até da sua inscrição e matrícula. Você pode se contactar diretamente comigo como coordenador no e-mail lobo@vidamental.com.br e no telefone 11 99622 8835.
também no e-mail cursos@vidamental.com.br e no celular 11 99 901 6189. Podendo ser por ligação, mensagem de texto, WhatsApp e assim por diante. Enfim, nós estamos totalmente disponíveis para que possamos contribuir na sua formação em pós-graduação, que o deixa muito mais preparado para o mercado, com satisfação pessoal, sendo mais bem remunerado e participando dos cursos multiprofissionais, com exceção do Psicologia do Trânsito e de Psiquiatria Clínica, que são uniprofissionais, aumenta muito a sua gama de interação profissional. Para indicação em outro trabalho, para lembrança de processos seletivos que estão acontecendo, para reafirmação de concursos e algumas vezes até casamento. Então, os nossos cursos de pós-graduação multiprofissionais, com exceção de Psicologia do Trânsito e Psiquiatria Clínica, dão esse grande nível de performance profissional e que nós queremos esclarecer tudo e facilitar já a sua inscrição. Clique já agora no link abaixo do seu vídeo e tenha acesso ao site da Unip com todas as informações, realize a sua inscrição, a sua matrícula, que nós receberemos todos com um abraço afetuoso nos nossos cursos da Unip. Bem-vindos às nossas pós-graduações e vamos prepará-los para um nível de performance profissional, pessoal e existencial muito mais além.